Boa noite, amantes do escuro. Havia um senhor idoso chamado Boris que vivia nos rios da floresta amazônica brasileira. Esse senhor morava às margens do rio e fazia a travessia de pessoas, turistas que queriam ir para o outro lado, moradores que precisavam atravessar para o outro lado para ir para, digamos assim, um centro comercial na cidade, fazer suas compras, até mesmo pescadores que precisavam atravessar para buscar suas canoas de pesca, barco e etc. Senhor Boris, sempre feliz, sorridente, com o seu barquinho, uma canoinha simples, feita de árvores nativas mesmo, e também com sua pequena lamparina que ele carregava em sua mão, sempre com o seu casaco nas costas, com uma capa cobrindo o corpo todo, devido ao frio noturno. Como todos sabem, nos rios, os pescadores começam o seu trabalho logo pela manhã. A maioria dos lugares, no máximo 4h30, 5 horas da manhã, começa-se a pegar no serviço, para que antes que amanheça o sol se levante, o trabalho já tenha se cumprido, a pesca já tenha sido feita e apenas levar os peixes ao comércio. Pessoas ribeirinhos que moram ao lado do rio, também, mulheres também, iriam antes que os mercados se abrissem, para que assim, quando nascesse o sol, pudessem voltar para casa e preparar os alimentos para seus maridos que chegassem da pesca. Mas a pessoa, para ser invejada, não precisa ter dinheiro ou possuir bens materiais, digamos assim. A pessoa, quando faz o bem, ela transmite uma certa áurea iluminada, uma luz, por assim dizer, que causa inveja naqueles que têm o coração mau, cheio de trevas. Seu Boris era muito querido e amado naquele lugar, pois se alguém chegasse para fazer a travessia e dissesse que não tinha dinheiro, ele simplesmente o atravessava e dizia: meu filho, apenas pague o favor a alguém que você encontrar precisando de ajuda. E está pago o trabalho que eu fiz de te atravessar. Então ele era conhecido como Vovô Boris pelas crianças e todo mundo o amava. Mas um ser de alma trevosa, de coração negro, ficou com inveja, pois era um rapaz jovem, galante, e falava: eu não consigo arrumar namorada, eu não tenho atenção de ninguém, as mulheres nem me enxergam por causa desse tal velhote, senhor Boris. Quem ele pensa que é? Rouba a atenção de todo mundo, não tem nada a oferecer, só porque faz a travessia nesse maldito barquinho aí, acha que é alguém? Pois eu vou fazer ele sumir do mapa. E assim todas as mulheres vão passar a me enxergar. Vou eu atravessar as pessoas e terei todas as mulheres aos meus pés. Elas vão implorar para ficar comigo. Então, uma certa noite fria, chuvosa, gelada, o senhor Boris pegou a sua capa de couro, vestiu sobre suas cabeças e suas costas, pegou sua lanterninha, seu guarda-chuva, e encostou às margens do rio, esperando o próximo morador ou trabalhador para fazer sua primeira travessia do outro lado do rio. Quando esse rapaz se aproximou,
dizendo que precisava de seu serviço. Mas o que o senhor Boris não sabia, que seria atacado por uma traição desse rapaz. Assim que esse rapaz adentrou no barco do senhor Boris, ele já começou a fazer umas perguntas estranhas. Quanto dinheiro o senhor Boris recolhia por dia? Há quanto tempo morava naquela vila? Por que ele trabalhava atravessando as pessoas? O senhor Boris apenas disse: ganho o suficiente para me alimentar e pagar minhas contas diárias. Mas, e você é feliz? O senhor Boris apenas respondia que sim, pois fazia o que amava, que era ajudar as pessoas que mais precisavam. E que estava satisfeito, pois fazer o bem alegra a alma. Enquanto o senhor Boris respondia, não percebia que o homem estava com uma garrafinha de formol aberta ao seu lado. Por conta do cheiro do rio, ele não percebia que estava inalando o vapor desse formol. Sem mesmo se dar conta, ele caiu num sono profundo, um desmaio, por assim dizer, dentro de sua pequena canoa. Então, num ato horripilante, macabro e extremamente covarde, esse rapaz empunhou uma faca e afincou no meio do coração do senhor Boris, o matando praticamente em minutos. O senhor Boris perdeu a sua vida. E no outro dia, pela manhã, assim que o sol raiou, pescadores e moradores encontraram seu corpo boiando no rio e a canoa enroscada num galho de árvore próximo ao rio. Todos ficaram chocados com aquela cena macabra. Todos diziam: mas quem fez esse ato tão covarde? Por que fariam isso com ele? Ele não tinha dinheiro, não tinha casa chique, não tinha nada para que fosse roubado. Ele era uma pessoa muito bondosa. Não foi acerto de contas. Quem teria raiva de um senhor que só fazia o bem? Ninguém desconfiava. Mas o universo e o sagrado, tudo vê. Aos olhos dele nada escapa. E pelo sagrado e o universo, aquele ato foi uma extrema covardia. Um senhor tão bondoso, que fazia as vontades do Eterno, não podia ficar assim, apenas desviver por um ato de injustiça. Então concedeu um poder, digamos que, de uma entidade ao senhor Boris, que voltou em espírito. Esse rapaz, 4 dias após o falecimento do senhor Boris, tentou pegar a sua canoa para, digamos que, substituir o trabalho do senhor Boris, porém a canoa o rejeitava. Assim que ele se aproximava, ela se afastava, como se tivesse vida própria. Balançava em cima do rio, como se alguém a tivesse empurrando com os remos. O remo mexia sozinho, como se fosse mágico. Então, ele desistiu da ideia e começou a ficar apavorado, dizendo que via vultos, que parecia ver um senhor em cima do barco a hora que ele ia adentrar. E numa certa noite, bem escura, chuvosa e fria, ele pensou: eu vou pegar meu machado e destruir aquele barco. Já que eu não posso trabalhar com ele, ninguém vai usá-lo. Ao se aproximar à margem do rio, ele viu uma imensa sucuri negra
uma imensa sucuri negra que abriu a sua boca gigantesca e o devorou. O devorou e vizinhos ouviam os gritos de desespero dele a hora que viu a serpente, digamos assim, porém não conseguiu escapar. Um certo morador da vila que testemunhou viu que após esse rapaz ser engolido pela tal sucuri, a sucuri desceu às margens do rio, entrou no barco e se transformou no barqueiro novamente. Sim, ela possuía a silhueta do Sr. Borges, um barqueiro com capa de couro e apenas uma pequena lanterninha em sua mão e um pequeno remo em outra da sua mão. E até hoje, moradores da vila dizem ver o barqueiro navegando nas águas do rio durante a noite. E se ele perceber que alguém está sendo maltratado ou que vai ser atacado por um ato de covardia ou injustiça, ele se transforma na sucuri gigante e o devora imediatamente. Essa é a história de um ser humano que se tornou uma entidade sagrada, defensora dos que não têm como se defender, defensora das matas. Sim, Sr. Borges, o velho do rio. Boa noite, amantes do escuro.